agora que é boa noite, mas não sei se vocês vão assistir de manhã, de tarde ou de noite, mas aqui agora é boa noite a todos. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu vi uma postagem que me deixou bastante incomodada em relação a isso. E eu gostaria de compartilhar algo a respeito das verdades bíblicas. Eu vou dar um exemplo. Se a gente quer ir morar em outro país, vou dar um exemplo, vamos supor na Venezuela. A gente precisa tirar o passaporte para ir morar na Venezuela e precisa cumprir todas as regras que o governo exige, para que a embaixada exige, para que esse passaporte seja tirado e me permita ir morar na Venezuela. Eu tenho que cumprir todas as regras. Se eu não cumprir todas as regras, eu entro de maneira ilegal e logo eu sou devolvida para o meu país, né? Falando de maneira bem simplificada. Então, se é necessário seguir todas as regras para tirar um passaporte, para ir morar naquele país ou até mesmo para ir visitar aquele país, assim também é uma comparação com o reino de Deus. Para ir morar com Deus, existem regras. E essas regras precisam ser cumpridas. Se elas não forem cumpridas, eu sou impedida de entrar no reino de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê hoje em dia muitas pessoas nas redes sociais se apresentando como servos e servas de Deus, quando na verdade, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós vemos claramente que essas pessoas que estão se apresentando como servos de Deus nada mais são do que enganadores. Estão enganando os outros e enganando a si mesmos. Por quê? Porque as regras, conforme a comparação que eu dei do passaporte, as regras para se intitular servo de Deus, elas não estão sendo cumpridas. Por exemplo, se algum homem for assistir esse vídeo, comenta. Se uma mulher com marquinha de biquíni posta um vídeo dizendo ser serva de Deus, isso claramente fere os princípios cristãos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que as mulheres se vistam de maneira muito discreta, de modo a não chamar a atenção para o seu corpo, mas sim nem pelas suas vestes, mas nem pelas suas tranças nos cabelos, que era muito comum naquela época, nem pelas suas joias, mas sim a beleza da mulher, ela tem que ser olhada pelas boas obras, por ser uma mulher reta, direita aos olhos de Deus. É assim que as mulheres cristãs, elas têm que se portar. Alguém tem que olhar para ela e dizer, ali vai uma mulher de Deus, porque a roupa dela é coberta, ela é uma mulher discreta, ela é uma mulher que tem boas obras. É assim que as mulheres de Deus, elas são reconhecidas por quem olha de fora, pela maneira de se vestir, pela maneira de falar, pelo seu comportamento no dia a dia, ou seja, pelas boas obras. E aí eu vi uma postagem de uma mulher se intitulando pastora com marquinha de biquíni, dizendo que é serva de Deus, e não é. Aí a gente vê, tanto nas igrejas quanto nas redes sociais, homens também com calças coladas, que mais parece uma leg, subindo no púlpito para pregar, para dizer assim diz o Senhor, sendo que não é uma maneira de um cristão se vestir. Nós vemos homens também postando fotos, mulheres postando fotos
com trajes de academia se intitulando servos de Deus, mas eu digo com trajes indecentes, com trajes que trazem à tona o pecado que a Bíblia chama de lascívia. O que é lascívia? Lascívia é laçar de maneira a atrair para a sexualidade, para a sensualidade, vem do princípio de laçar. Você prende o olhar da outra pessoa para o seu corpo, para as suas curvas, para você, de maneira a ser sensual. Aí você prende o olhar daquela outra pessoa. É isso que se chama, é isso que significa lascívia. E aí a gente vê dentro das igrejas a lascívia predominando tanto nos homens quanto nas mulheres. A gente vê a lascívia nas ruas o tempo todo, a gente vê pessoas com essas práticas se intitulando servos de Deus, ou seja, não cumprindo aquela regrinha do passaporte, não cumprindo a palavra de Deus em relação à discrição, em relação à moralidade, porque para o mundo é normal um decote, uma roupa decotada, uma roupa a vácuo, tanto para homens quanto para mulheres, mas para Deus isso é abominável. Eu separei aqui dois textos que depois eu vou colocar, que está lá em Apocalipse 22, do versículo 14 e 15, e também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 9 ao 11, que fala sobre que tipo de comportamento afasta as pessoas de Deus. E a sensualidade, ela afasta as pessoas de Deus. Por que eu estou gravando esse vídeo? Para que muitas pessoas que ainda não conhecem a Bíblia Sagrada, não leram a Bíblia Sagrada, não sejam enganadas. Porque muitas vezes alguém que o Espírito Santo está tocando, sabe, no coração das pessoas para ela buscar a Deus, ela está buscando vídeos na internet querendo se aproximar de Deus, está com sede de conhecer a Deus, está com a vida toda detonada, toda arrasada e vai buscar na internet uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, vai buscar um alimento para a sua mente, para o seu espírito, para a sua alma e acabam sendo enganados por pessoas que se dizem servos de Deus quando na verdade não são, porque não estão cumprindo princípios básicos que a Bíblia fala, que é sobre a santidade. A santidade, ela está no meu falar, a santidade, ela está no meu pensar, a santidade, ela está na minha maneira de me vestir, porque as roupas falam muito sobre mim, as minhas postagens falam muito sobre mim, o meu comportamento diante da sociedade, no trabalho, na escola, dentro de casa, em todos os lugares, o meu comportamento fala muito sobre mim. Então, quando você for assistir um vídeo e uma pessoa disser que é de Deus e me falar de Deus, preste atenção no comportamento dessa pessoa, preste atenção nas vestes dessa pessoa, porque sim, as vestes falam muito sobre as pessoas. Então, é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Para que as pessoas não sejam enganadas e para aqueles que de repente assistiram esse vídeo até o final e tenham, né, esse comportamento, para que venham mudar, para que o Espírito Santo venha transformar. A palavra de Deus diz que nós devemos ajudar uns aos outros. Então, quando alguém fala sobre uma atitude que nós estamos tomando e essa atitude é errada, a gente não pode ver apenas como uma crítica, mas a gente tem que ver como uma ajuda. Porque às vezes nós fazemos ou por falta de conhecimento, que aquilo realmente é uma conduta errada,
outras vezes fazemos por displicência nossa, por falta de atenção, porque a ficha não caiu, outras vezes nós fazemos porque queremos mesmo buscar a atenção para a sensualidade, para a nossa beleza, para o nosso corpo, quando na verdade a maior preocupação de um cristão tem que ser como vai a sua vida, tem que ser em edificar a vida de outras pessoas e não para si próprio. Nós estamos aqui nessa terra como representantes de Deus, como atalaias de Deus, para poder fazer a obra do Senhor, falar que Deus, Ele transforma a vida das pessoas, Ele entra aonde ninguém pode entrar, Ele cura doenças que a medicina já diz que não tem mais jeito. Deus, Ele transforma famílias, Ele transforma nações, Ele faz e acontece o que o homem não pode fazer. Então, o nosso foco principal em dizer eu sou cristão é levar a mensagem de Cristo, que através de Cristo nós hoje podemos fazer uma nova aliança com Deus e sermos salvos dos nossos pecados, das nossas iniquidades, podemos ser transformados, tudo através de Cristo, através do Espírito Santo de Deus.